Dia bom, né, gente? E como a Ana falou, né? Se sentiu transportada aí com essa música lá para o MAP. Que musiquinha gostosa mesmo, né? Uma mensagem fantástica de amor e assim, seja na alegria e na dor que a gente esteja com Cristo, que a gente possa fazer do Cristo. Então, assim, às vezes a pessoa vai numa casa, seja ela uma igreja católica, um centro espírita, seja o que for, em busca desse auxílio, né? Porque está sofrendo, enfim, tem lá suas dificuldades, e aí a pessoa quer uma operação milagrosa, né? E aí muitas vezes fala, essa casa é muito fraquinha, não aconteceu nada, eu continuo com os meus problemas. E, e as pessoas acho que não imaginam o quanto de problema que o espírita tem, assim como todo mundo tem, né? A gente só tem essa questão desse esclarecimento do que a gente tem que passar, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, e a gente tem que seguir em frente, né? Então, assim, e qual é a finalidade do homem aqui na Terra? É aprender a amar. Sabe, a gente veio para ser feliz, essa história do karma, né, Felipe? Ah, é meu karma, eu tenho que aturar aquele marido que me bate, eu tenho que aturar aquela mulher que me trai, eu tenho que aturar aquele patrão pé no saco, eu tenho que... Cara, eu acho que a hora que você aprender com a tua lição, é hora de você se vida, sabe? Eu acho que não adianta, assim, tem duas coisas que a gente tem que entender, né? Que essa coisa de carregar a cruz, né? Como Jesus falava, né? Toma a tua cruz e me segue. É porque sabe que a gente, encarnado no planeta de provas e expiações, a gente tem, sim, as ditas cruzes para se carregar. A vida não é só alegria, o próprio Cristo falou isso, a felicidade ainda não é desse mundo. A gente ainda vai padecer muito de sofrimento aqui por conta exatamente das escolhas, né? O senador Públio Lentulus, diante do Cristo, optou pelos milênios, né? Optou pelos milênios. Ele não quis seguir o Cristo, ele optou pelos milênios. A gente pode fazer essa opção ainda hoje? Pode. Só que, porque a gente tem esse livre-arbítrio, a gente é imortal, a gente está aí há milhares de anos pela Terra, inclusive estamos há milhares de anos optando pelos milênios, né? Diga-se de passagem. Então, assim, a questão não é se vamos de novo optar pelos milênios ou se a gente vai optar seguir o Cristo, se a gente vai optar aprender a amar. A questão crucial hoje é a seguinte, que o planeta, gente, que a gente habita hoje, o planeta Terra, ele está vivendo o seu momento de mudança, sabe? Por muitos e muitos milênios, o planeta pôde nos abrigar, fazendo a gente as escolhas, assim, de optar por permanecer aqui recalcitrantes e tal, sem fazer mudança. Só que chegou a hora do planeta mudar. E aí, a gente não tem mais essa escolha. Se a gente hoje, creio eu, que hoje a gente, com o conhecimento que a gente tem, se a gente optar pelos milênios, a gente vai ter que seguir. Então, beleza, tem um planetinha tão legal ali, que vai estar precisando tanto de você, com tantos esses conhecimentos que você tem, tudo isso que você já ouviu falar do Cristo, e as pessoas estão nas trevas absolutas. Vai lá levar luz. Você vai ser um redentor. Garanto a você que vão falar de você por milênios. Por milênios, olha, vai ter pintura tua na caverna, vão levantar altar seu com sua figura, e vão falar daquela, olha, era uma deusa loura, magnífica. Ó, Vanessa, eu falando que você vai falar, Vanessa. Então, era um deus de cabelo prateado, que, olha, meu Deus do céu, olha, era um deus careca, barbudo. Sabe, vão falar maravilhas da gente, mas eu não quero mais isso. Eu quero seguir jornada, sabe? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? Estamos, mais uma vez, tendo a oportunidade de aprender a amar, né?
Viktor Frankl, ao ser preso nos campos de concentração, e ele visitou, né? Foi hóspede, né, de vários campos, ele optou por amar os seus algozes. E é disso que a gente está falando aqui. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa existência? Qual é o sentido da gente estar aqui hoje? Aprender a amar. A gente tem que aprender a se amar, se aceitar como é, porque se a gente não se aceitar, a gente não vai entender onde a gente tem que fazer mudança, né? A gente tem que aceitar que quem está na jornada com a gente, bem próximo, né? Nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, são as pessoas que precisavam estar com a gente. Muitas vezes não são as que a gente queria. A gente queria a mulher do vizinho, a gente queria o marido da televisão. A gente estava citando o Viktor Frankl, né? Que ele fez disso a sua mola, sabe? O que movia ele era amar ao próximo mesmo e amor às pessoas que, por nada, mataram ali 6 milhões de judeus, sabe? Enfim, mas essa questão que você levantou aí, Felipe, isso me lembra Gurdjieff, né? Que na Revolução Socialista da Rússia, da União Soviética, ele pegou seus melhores alunos e foi andar pelo mundo. Falou, vamos andar pelo mundo. Até que ele se baseou nos arredores de Paris. E a escola dele era muito famosa. E ele uma das técnicas que ele usava lá, na sua escola de psicologia, né, era o cara trabalhava em todas as áreas. Ia trabalhar na agricultura, ia trabalhar em tudo, todos os campos, porque, cara, para entender o ser humano, a gente é muito complexo, né? Então, não adiantava uma especialidade. E tinha um camarada que era muito duro, muito difícil, o cara era intragável, né? O Anton. E o Gurdjieff viajava muito, fazendo palestra, levando sua doutrina e tal. Um belo dia ele viajou, se demorou um pouco mais, quando voltou ele notou que o Anton não estava. Ele falou, gente, cadê o Anton? Todos os alunos falaram, olha, nós expulsamos-lo, porque ele é intolerável, ele não respeita ninguém, ele é um bêbado alcoólatra. E aí começaram. Aí ele falou assim, vocês fizeram muito mal. E saiu à procura do Anton. Mas foi nos piores lugares, que ele sabia que só ali ele encontraria Anton. E encontrou Anton em estado deplorável, sei lá, num bordel, enfim, falou, cara, vem, eu que não volto para a tua escola, porque os seus alunos não têm menor educação, não respeitam ninguém, e isso e aquilo, Ele fala para o Anton, falou, Anton, você sabe, a minha escola é caríssima, a nata da sociedade europeia frequenta a minha escola e paga uma fortuna para estar lá. E você fica lá de graça, cara. Ele, mas eu não volto, não adianta. Ele falou, então tá bom, eu lhe pago para você voltar. Aí Anton estipulou uma quantia que Gurdjieff pagou para ele voltar. Quando ele voltou com o Anton, os alunos todos se revoltaram e falaram, já que você opta por ele, a gente vai embora, a escola vai ficar você e ele. Ele falou assim, olha, vocês nunca serão profissionais decentes, porque o Anton é um campo-escola fantástico. Vocês acham que vocês vão atender nos seus consultórios a alta nata da sociedade, super educadinhos, super isso, super aquilo? Vocês vão atender, vocês vão lidar com psicopatas, cara, com pessoas completamente transtornadas. E é por isso que eu fui buscar Anton, porque ele é o melhor campo-escola, ele é o melhor professor que eu tenho aqui, porque ensina a nós. Olha, que ele não se excluiu. Ele falou, ele ensina a nós. Então, sabe, quantas e quantas vezes a pessoa que está ao nosso lado, sabe, a gente queria modificar essa pessoa, quando, na verdade, a gente precisa se fazer entender para poder entender a pessoa também, né? A pessoa é difícil, parece que está fazendo a nossa jornada mais difícil, mas, na verdade, ela está fazendo a gente caminhar. Ela está fazendo a gente dar os nossos passinhos. E nessa dificuldade que a pessoa tem, ou do nosso entendimento, né, para com a pessoa, faz com que a gente tropece. E muitas vezes, em vez da gente levantar,
a gente vai ficar jogando a culpa na pessoa. Olha, puta, de novo caí para você, de novo estou aqui no chão. E vai perder a vida inteira deitado ali na poeira, se lamentando, reclamando, colocando fora o problema, quando, na verdade, foi uma ferramenta que a espiritualidade colocou na tua vida para que você caminhasse, sabe? Olha, é importante a gente ter em mente que a gente diz que o nosso conhecimento é muito limitado, né? Que a gente aqui, então, no planeta de expiação e provas, espíritos infantis ainda, é limitadíssimo, que a gente mal conhece dentro do planeta, né? Ali, as coisas dali, né? Então, a espiritualidade que orquestra, vendo muitas vezes, né, vai colocar na nossa existência, na nossa jornada, essas ferramentas que são que é o material humano, a gente tem que conviver, sabe? Olha, Ron, está pregando aqui que você tem que carregar a tua coisa até o final da vida. Não falei no começo que a gente precisa aprender com as questões e aí poder se livrar delas, se for o caso, né? Eu aprendi, não tem mais nada que aprender aqui, sabe? Tipo assim, tem o cônjuge difícil, né? Eu não vou nem falar de cônjuge, vamos falar do chefe, né? O chefe tem a maneira de conduzir lá o seu departamento, você é subordinado e você não pode largar o emprego, você precisa daquele salário, mas você nunca que chega para o cara cara, você não acha que podia conduzir diferente aqui, sabe? O Adilson até deu um exemplo, em certa ocasião, um chefe dele, que ninguém gostava do cara, ele via que o cara era bem competente, mas o cara conduzia de maneira que, segundo o Adilson, não era... O Adilson falou que um belo dia teve coragem e falou assim, cara, vou te falar uma coisa, isso. Falou que o cara tomou um choque na hora e falou assim, pô, E aí falou que o cara foi, sabe, ajeitando as coisas, ele continuou empregado lá, o chefe continuou chefe, foi tendo melhor entendimento com o seu departamento e as coisas fluíram de boa. Aí, imagina só, se antes de ter a conversa, o Adilson, né, no caso, tivesse falado, me transfere de departamento, não sei se era público lá o setor, ou se ele, me dá as contas aí. Não, uma vez resolvido, se ele achasse que, vou procurar uma outra coisa, mas já resolveu essa questão, sabe? Então, é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Tá difícil o relacionamento com o cônjuge, com o chefe, com o nosso subordinado, com nossos filhos. Vamos em busca do entendimento. Vamos aprender a amá-lo, aceitá-lo como ele é. Porque quando a gente passa para a pessoa, aí eu vou entrar um pouco na área da psicologia, Jô, mas eu acredito que quando a pessoa se vê aceita pelo outro, sabe? Ela começa a olhar para si e fala assim, pô, eu acho que tem coisa em mim que eu preciso mudar. Olha, eu não sei o desfecho da história, Felipe, eu não sei se você sabe. Eu até já li uns 2 livros do Gurdjieff, mas eu não sei se Anton tomou jeito. Essa questão de dor, de sofrimento, parece bobeira, mas me lembrou ontem um programa que eu estava vendo na TV, aquele Largados e Pelados, e aí o cara estava só, e aí a mosca mordeu ele ficou com uma bolotona de infeccionada e um tecido morto ali, era um pedaço enegrecido no meio da vermelhidão. E aí veio a médica e, na seca, assim, ela jogou iodo para limpar, pegou uma pincinha, segurou com um bisturi e o cara chorou ali, mas acabou de tirar, ele não estava sentindo mais nada. Então, assim, há dor, como você falou, mas se ele opta por não fazer a limpeza, ele ia continuar sofrendo. Então, isso foi assim, papum, entendeu? Foi bem rápido. E a gente vive isso, né? A gente vive essa coisa. A gente está nesse ciclo, como você falou, Felipe, muitas vezes sem se reinventar, né? Muitas vezes a gente está mergulhado nessa cobrança,
né? É o outro, poxa, agora não entende que essa questão de lei de causa e efeito, de a gente hoje estar vivendo... Porque se nós somos resultado de escolhas que fizemos no pretérito, as escolhas que a gente fizer hoje é que vai levar a gente, já desde agora, ao nosso paraíso, ao inferno, porque isso é mental, né? Entendeu? Então, assim, hoje a gente fizer as escolhas, escolher, entender a dor, como você falou, Vanessa, a dor é... Você está vivendo um mundo de expiações, cara, o mundo não é mais de rosas. O Chico falava, se eu tivesse esperado um dia, um único dia, sem dor, sem atribulações, sem qualquer coisa de sofrimento, eu não tinha saído de casa nenhum dia. Nenhum dia eu tinha saído de casa. E o cara saiu por 92 anos. Por 92 anos, sabe? Então, assim, eu acho que a gente reclama demais. Essa é a verdade. A gente se acostumou nesse vitimismo, né? De, poxa vida. E o próprio Chico dizia, ainda bem que é a misericórdia de Deus que nos conduz, porque se fosse a justiça, se a espiritualidade nos conduzisse, se as forças do bem que regem o universo olhasse a nossa ficha, e eles têm elas em mãos, hein? Mas se eles pegassem a ficha e falassem, a gente acordou, pegou a ficha, vamos lá, Rômulo, pá. E hoje é isso que eu tenho para você aqui, filho. E aí Deus fala, não, mas peraí, olha ali, o cara está tentando, né? Alivia a barra do cara aí, alivia. Vamos lá, afinal, vai que tu consegue. Dessa vez você consegue. Porque se não fosse assim, gente, não dava para a gente estava frito, literalmente, sabe? E às vezes, olha, eu estava até comentando com a Ana ontem, eu falei assim, olha, amor, eu vou marcar um dia de ir lá no MAP e vou tomar um passe, cara, que eu estou sentindo, sabe, uma coisa, sabe? E eu quero num passe de desobsessão mesmo, gente, porque, olha, eu acho que as energias da sombra, elas estão trabalhando com tanto afinco que a gente... Cara, quem está suave na nave não está dando trabalho para ninguém, sabe? Então, assim, não, esse cara aí está dando trabalho nenhum, gente. Ele não quer nada com a vida. E quando a gente começa a entender o nosso propósito, sabe? Saber que a gente tem que fazer diferente, saber que a gente tem que ser diferente, que a gente tem que mudar nós mesmos, sabe? Que a paz do mundo começa na gente, que a alegria da vida, o mundo diferente, o mundo regenerado, tudo isso começa na gente. Quando a gente começa a despertar essa consciência, acende uma luzinha, a gente vai para a lista dos camaradas lá. Fala assim, opa, peraí, não vamos deixar de sair do laço, não. Porque nós somos os que andamos nas sombras no passado. A gente não pode falar, porque eles... Olha, me recordo quando eu li Os Reptilianos, lá esqueci o nome, um livro que a Tânia me emprestou, depois eu emprestei para mais alguém lá do grupo, não me lembro agora. Mas falava dos reptilianos. E o começo do livro fala isso, sabe? Da gente, assim, tipo assim, né? Não vou lembrar agora, mas era mais o contexto. Da gente estar ligado de que eles, quando o livro falava assim, eles são vocês. Vocês estavam lá de mão dada lá. Então, a gente optou, em algum momento, por parar de rastejar, por parar de andar na sombra, por tentar buscar a luz. E a gente não pode permitir que essa sombra nos envolva novamente, sabe? Porque, pela misericórdia do Cristo, de Deus, essa luz se faz brilhar em nós. Então, a gente tem que ter coragem de tirar essa máscara, porque, na verdade, a gente não é sombra, a gente veste essa máscara de sombra. A gente é luz, gente. Aqui, tem uma historinha que eu vou contar bem rapidinha, de uma palestra que eu vi do Divaldo. Não sei se vocês sabem que existem pelo menos uns 200 espíritos, Joana falou isso para Divaldo, que Jesus convocou, não precisavam reencarnar,
convocou para reencarnarem aqui. E Joana disse para ele que apenas ela vai reencarnar no Brasil. E aí, o Divaldo foi convidado para ir ao Vaticano, lá agora com o Papa Francisco. E ele, na hora de falar com o Francisco, o Papa segurou na mão dele. E ele falou, olhou para trás, daquela fila enorme de autoridades e tal, ele querendo soltar a mão do Papa para seguir, né? E o Papa ali segurando. Quando ele olhou para o lado, Francisco e Clara, do lado do Papa. Aí falou que a Joana falou para ele assim, Divaldo, o Papa Francisco é um dos 200. Ele é um dos 200, ou seja, esses 200 não vão vir, não, eles já estão aqui. Uns virão, Joana virá, Francisco ainda virá, Emmanuel já está por aí, mas o Papa, o cara está com 80, sei lá, 80 e pouco, cara, já está aqui, então a gente já está com essa, cara, vários espíritos aí que estão conduzindo a gente, sabe, assim, dando para a gente um sentido, para a gente fazer o bem. Falei, vamos fazer o bem, mesmo que ninguém esteja vendo, porque o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo faça. Então, vamos fazer o certo. Vamos lutar pela gente, pela nossa melhora, pela melhora do nosso planeta, da nossa vizinhança, da nossa família. Vamos, cara, vamos ser luz, vamos brilhar.